Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos gravar mais uma videoaula. Este é o roteiro 28 e o roteiro traz como assunto a escravidão e a servidão. Muito bem, então escravidão e servidão está se referindo a uma atividade humana que é o trabalho. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar para poder sobreviver. Então, a história do trabalho acompanha a história da humanidade. O trabalho está relacionado ao atendimento das necessidades básicas da vida e à garantia da sobrevivência. No princípio da história da humanidade, a primeira experiência de trabalho está ligada ao trabalho que era feito de forma livre e ao trabalho que era feito de maneira compulsória por meio da escravidão, né? Na pré-história, as pessoas trabalhavam retirando da natureza a sua própria sobrevivência. O homem caçava, o homem pescava, o homem coletava, retirava então da natureza as fontes da sua sobrevivência. Ao longo do tempo, a relação do ser humano com o trabalho se transformou. Nem sempre o trabalho foi assalariado, como hoje, né? Hoje as pessoas trabalham e, em troca desse trabalho que realizam, recebe um salário. Este salário é o que garante a sua sobrevivência. Então, hoje, predomina o trabalho assalariado, ou seja, as pessoas trabalham, vendem a sua força de trabalho, o trabalho transformou-se numa mercadoria e por meio de você vender o trabalho que você realiza, ao final do mês você recebe um salário. Por isso que é trabalho assalariado. É um trabalho que é remunerado por meio do salário. Mas nem sempre as pessoas receberam salário pelo serviço prestado. Na antiguidade, vai predominar o trabalho escravo e na Idade Média vai predominar o trabalho servil. Nos dois casos, os trabalhadores não recebiam salário e nem benefícios por aquilo que produziam. A escravidão antiga, ou seja, a escravidão que se praticava na antiguidade, é diferente da servidão medieval. Escravidão é uma coisa, servidão é outra coisa. Ambas são relações de trabalho, mas se deram em tempos diferentes na história, né? A escravidão remonta à antiguidade, depois a escravidão racial, que acompanhou um processo histórico chamado Grandes Navegações, e na Idade Média vai predominar a servidão, né? Então, na Idade Antiga, o escravizado passava a pertencer a um senhor, porque ele foi capturado por meio de guerras, ou tornou-se escravo por dívidas, né? Então ele perdia a sua liberdade, ele perdia a condição de homem livre, tornava-se então um objeto que podia ser vendido ou trocado, né? Eu vendia o meu escravizado, eu trocava o meu escravizado. Na verdade, eu estava vendendo o trabalho dele, alugando o trabalho dele, né?
Ele em si era o objeto de trabalho, ele em si era a ferramenta que produzia o trabalho, né? Então era um instrumento vivo necessário à produção. Assim como atualmente precisamos de um carro para nos locomover para longas distâncias, ou precisamos de uma chave de fenda para apertar ou abrir um parafuso, né? Então, o escravo era uma ferramenta viva que produzia riqueza. Na servidão, a pessoa não era vista como uma mercadoria, não era vista como um ser escravizado, né? Apesar da dura rotina em que vivia, né? Naquela sociedade medieval, né? Então, na sociedade medieval, na Idade Média, as tarefas eram bem divididas e bem definidas. Então, havia o clero, que era um grupo social, né? Havia o nobre, que era outro grupo social, e havia os servos, que era um outro grupo social. Então, quem era o clero? O clero eram os membros da igreja, né? A função do clero na sociedade medieval era rezar. Depois, os nobres eram os guerreiros, eram os grandes senhores feudais, proprietários de extensos domínios chamados feudos. E a função do nobre era proteger a sociedade, defender a sociedade e fazer as guerras de conquistas, né? Era por meio destas guerras que ele expandia os seus domínios feudais. Já o servo era o camponês, era aquela pessoa que trabalhava na terra e fazia a terra produzir os bens necessários para a sobrevivência, tanto do clero quanto dos nobres e também dos servos. O servo, ele dependia do seu senhor. Por quê? Porque quem detinha a propriedade da terra era o senhor, e este servo trabalhava nesta terra para este senhor, né? Então o servo ele precisava do seu senhor, porque era este senhor quem garantia a ele a moradia, garantia a ele o trabalho. Então ele passava a depender e a servir o dono das terras em troca de moradia, em troca de suprimentos necessários para a sua sobrevivência. Então havia uma relação de dependência entre o senhor e o servo. O servo era um homem livre na sociedade medieval, mas ele estava preso à terra. Ele não poderia ser retirado da terra, né? Então o servo estava preso à terra em que nasceu, à terra em que vive e à terra em que produz. A principal diferença entre essas duas formas de trabalho compulsório é que o escravizado era uma propriedade do senhor, né? Ele podia ser vendido, ele podia ser trocado. O servo não. O servo dependia do seu senhor, ele devia obediência e submissão. Era um homem livre, mas que devia obediência e submissão ao seu senhor, o senhor feudal. Muito bem. Agora os senhores serão convidados a fazer a atividade do roteiro. Então, a primeira atividade é relacionar as colunas. Então, letra A, trabalho, letra B, escravizado, letra C, servidão. Então, vamos relacionar essas palavras com os conceitos nos parênteses ao lado. 2. Assinale com V verdadeiro ou F falso as seguintes afirmações. Então, o roteiro traz 4 afirmações. Os senhores irão avaliar e julgar, colocando nos parênteses V para verdadeiro ou F para falso. Depois, 3. Assinale a alternativa correta.
O trabalho que a pessoa recebe remuneração por seus serviços é remuneração, ou seja, a pessoa é remunerada, ela ganha um salário pelo serviço prestado. Então, o trabalho é escravidão, trabalho assalariado, trabalho voluntário ou trabalho relativo à servidão. Muito bem, espero ter contribuído com o ensino remoto, que os senhores possam ter entendido o texto e façam as atividades, copiando a atividade no caderno. É importante copiar a atividade no caderno e depois tirar uma foto nítida desta atividade e enviar o arquivo para o e-mail da classe. Muito bem, espero contar com os senhores novamente uma outra oportunidade no roteiro 29. Muito obrigado e até lá, se Deus quiser.